Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais um dia, mais uma segunda-feira. Estamos aqui juntos, felizes, com a presença de todos vocês, para darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Esse manancial de perguntas e respostas que Kardec codificou junto com os espíritos e trouxe para nós, que serve como esse guia, essa bússola, para que a gente possa tirar todas as nossas dúvidas com relação ao que, da onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos quando perdermos esse envoltório, essa capa que é esse corpo físico, né? E que é a casa do nosso espírito. Então, mais uma vez, boa noite a todos vocês. Vamos dar continuidade ao capítulo 8, que estamos falando sobre sono e os sonhos. É um capítulo que traz muitas informações e muitos conhecimentos para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida. E como sempre nós ressaltamos aqui, todos esses estudos, todos esses livros e os estudos também que a casa apresenta, para que a gente possa fazer essa transformação dos nossos entendimentos, do nosso espírito, propriamente dito, né? Que a gente possa se modificar para melhor. Através desses ensinamentos, a gente vai percebendo o que a gente pode ou não pode, deve ou não deve fazer. E com isso, evidentemente, a gente percebe que muitas coisas que a gente já fazia no passado, hoje a gente não faz mais. Muitas coisas que a gente pensava, a gente já pensa diferente, já evoluímos esse nosso entendimento. Evidentemente, esse entendimento seguindo as orientações, os ensinamentos que Jesus veio nos trazer e que essa doutrina veio reforçar para nós. Então, vamos fazer uma prece para que a gente possa dar início ao nosso estudo. Vamos, então, nesse momento, agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, e pedir para que eles nos intua, para que eles nos inspire, através desses amigos espirituais, dos nossos protetores, desses espíritos amigos que estão sempre a nos intuir, nos acompanhar, torcendo sempre para que a gente tome o melhor caminho, procure a melhor solução para cada dificuldade, dúvidas que nos apresente no decorrer das nossas encarnações. Que possamos, Mestre Jesus, estarmos sempre sobre a Tua luz, os Teus entendimentos, que podemos estar conectados com essa espiritualidade maior, sempre pensando no bem, sempre pensando na nossa melhora, pouquinho de cada vez, mas que a gente possa evoluir sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos dar continuidade, né, Célia, no capítulo 8, né? Boa noite a todos, né? E no capítulo 8, a emancipação da alma. Célia, vamos fazer a nossa página, aquela passagem, página, né? A gente sempre faz uma leitura de uma passagem pequena para a nossa reflexão, para a abertura, né? E a que nós escolhemos hoje, que vai ser projetada para vocês, né? Célia vai ler. Então, a mensagem de reflexão diz assim: tudo tem seu tempo. A maior das árvores, um dia foi semente. Então, uma árvore que chama muito a nossa atenção, que é até um ponto turístico, né? Aquele cajueiro. Um dia ele foi uma simples semente. Uma simples semente. E assim somos nós. Fomos criados, né, simples e ignorantes.
E teremos que crescer. Estamos nesse processo, né, Célia? Sermos essa árvore frondosa e temos que produzir frutos. Aí, quando a gente fala produzir frutos, não é só a nossa descendência, é frutos de sentimentos, frutos de ações, frutos de decisões, de pensamento. No bem. No bem. E é assim, uma simples sementinha, um sopro do nosso Pai e aqui estamos. Uma coisa que me chamou a atenção nessa mensagem, né, Célia, é que esse comparativo, né, dessa simples semente e a gente imaginar aquela grande árvore que você não consegue mais abraçar. E aí a gente... E qual o ensinamento que isso tem que trazer para nós? Que nós temos que esperar o amadurecimento de cada coisa em nossas vidas. Quantas vezes a gente quer resolver um problema assim? Estalar o dedo... E tudo tem seu tempo, estalar o dedo e resolver. Então, é preciso que a gente entenda que tudo na natureza tem o seu tempo de florescer. E assim somos nós, né, Aqueles nossos projetos, né, Célia, que a gente tem ainda, que a gente tem que ter sempre projeto nas nossas vidas, nós temos que saber que esse projeto ele precisa ser amadurecido, regado, como aquela semente, até um dia ele vir a dar certo. E nós, Célia, somos essa sementinha. Somos essa semente. Que estamos ainda em processo de crescimento. Um dia seremos essa grande árvore que vai povoar os recantos mais iluminados do planeta. E aí, Nivaldo, como a mensagem diz, no seu tempo, assim nós também temos que entender o nosso irmão, porque muitas das vezes a gente quer mostrar, quer ensinar, quer que faça, mas ele ainda não está no tempo apropriado. Não está no tempo ainda dele. Não amadureceu. Mas vai. E ficamos muitas das vezes, né, Célia, com raivosos, porque a pessoa não entendeu ou não consegue fazer exatamente aquilo que a gente gostaria que ele fizesse ou que entendesse. Mas nós é que temos que entender que o processo dele é o mesmo nosso. Ele está num degrau e nós estamos em outro. Muitas das vezes até superior ou inferior, mas nós temos que entender isso. O tempo de cada um de nós não é necessariamente igual. De jeito nenhum. Tá? Então, esse tempo é um tempo mais acelerado, um tempo mais lento, a gente precisa entender isso, porque é o tempo de cada um. Esse tempo precisa e tem que ser respeitado. Bom, fica a reflexão para essa semana, né? O tempo de cada um, o amadurecimento que esse tempo vai trazer para cada um de nós. Que a gente não nos cobre uma solução nossa também tão rápida, porque a gente também está em processo de crescimento. Tudo é um processo. Então, estamos no capítulo 8, Emancipação da Alma, e estamos falando de sono e sonhos. É uma coisa que a gente se indaga muito, né? E que nossos amigos espirituais vêm nos afirmar que todos nós sonhamos, que todos nós possuímos uma liberdade maior quando o nosso corpo físico é colocado para repousar. E aí vai ser mostrado para vocês aquela figura, né, Nivaldo? Sim, da cadeira, né, da Célia? Cadeira. Que mostra que um simples cochilo já é suficiente para que o espírito se desloque do nosso corpo físico. Porque no programa anterior, na questão 407, ele pergunta, né? Kardec pergunta isso. É necessário o sono completo para a emancipação da alma? E lá, na resposta da espiritualidade, eles nos dizem que um simples entorpecimento dos sentidos já é o suficiente.
Então a gente está sentado. Quantas vezes, eu lembro que nós conversamos sobre isso, quantas vezes a gente a gente costuma falar assim, né? Fulano está de corpo presente. É só o corpo que está ali. Né? Quantas vezes a gente fala? A gente tem essa fala, né? E é uma fala verdadeira. Pode ser, sim. O corpo físico está ali, sentado naquela cadeira. Mas ele está ele desdobrado, né? E só para relembrar mais uma vez, né, Célia, a importância desse estudo com relação ao sono e aos sonhos, 1/3 da nossa vida nós passamos dormindo, aproximadamente. Então, se nós pensarmos hoje uma pessoa de 60 anos, 20 anos, há 20 anos ela dormiu, durante 20 anos. É muita coisa. Assim. E nesse... A gente não se dá conta desse comparativo. Né? Nessa figura que vocês viram, a gente repara o fio, exatamente, né? O cordão de prata. De prata, né? Que é o que liga o nosso espírito a esse corpo que a gente ainda precisa. É verdade. E a espiritualidade está na doutrina nos dizendo que todas as vezes em que acontece esse desdobramento pelo sono, nós voltamos ao mundo espiritual. Perfeito. Então nós estamos, né, nesse exemplo que você deu, uma pessoa que vive 60 anos... Então, num período de 20 anos, ela foi e voltou ao mundo espiritual. Aí eu falei assim, mas por que isso acontece? Porque nós precisamos. É um refrigério. Eu acho que já foi comentado aqui, né? Ou vai ser comentado ainda, que isso é um refrigério. Nós já comentamos isso. Que Deus permitiu para que o espírito tivesse essa condição, né, de voltar ao mundo espiritual para se refazer. Seria muito penoso que ele tivesse que encarnar e ficar preso a essa matéria, porque para eles é uma verdadeira prisão, esse corpo físico, né, sem ter esse refrigério de retornar ao mundo espiritual, esse consolo, e desfrutar esse consolo, essa coisa amena, né? Desfrutar dessa liberdade. Então, vamos dar continuidade na questão 408. Então, Kardec pergunta: algumas vezes temos a impressão de ouvir em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que não guardam nenhuma relação com o que nos preocupa. Qual a razão disso? Então, Kardec está perguntando que algumas vezes nós ouvimos palavras soltas e que não tem nada a ver com aquilo que a gente estava pensando naquele momento. Estávamos pensando em outra coisa e vem uma palavra, ou muitas das vezes até, Célia, frases. E o que seria isso, né? E a espiritualidade nos esclarece. Sim. E mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a entorpecer-se. Aquela sonolência. Começa a ficar assim, vamos comparar, anestesiados. Então, a pergunta de Kardec, ele diz que ele pergunta que algumas vezes temos a impressão de ouvir palavras pronunciadas. E a espiritualidade responde que sim, ouvimos sim. Mesmo frases inteiras. Sobretudo quando os espíritos começam a entorpecer-se. Continua a espiritualidade. Algumas vezes, o fraco eco de um espírito que deseja comunicar-se contigo. Né? Conosco. Conosco. Então, muitas das vezes,
a gente não está nem preocupado com aquilo, assunto, a gente não tem problema nenhum em relação àquele assunto, e nos surge palavras ou mesmo frases. E aí, Nivaldo, quando diz assim, ouvir em nós mesmos, a grande dificuldade que eu enfrentei, sim, porque eu devo... a única casa espírita que eu frequentei e frequento é o MAP. Então, eu sempre ouvi, sempre li, sempre escutei esse ouvir em nós mesmos. Então, eu achava que esse ouvir é isso que você está sentindo. Eu estou falando e você está ouvindo. E eu ficava falando, não, eu não ouço nada. Então, ninguém fala comigo. Mas não é assim. Não é assim. Até eu descobrir, até me ser revelado, que essa fala é aqui dentro. Dentro da cabeça. É dentro da nossa mente. Então, esse ouvir, a gente não vai ouvir como vocês estão sentindo isso que eu estou falando. Não é assim. O livro dos médiuns, né, Célia, num capítulo específico, ele fala sobre voz direta. Voz direta. E nós estudamos, né? E esse fenômeno da voz direta é o que você achava que tinha que ser sempre. Você ouve. Muitas das vezes a gente ouve. Muitas das vezes a gente ouve. Até, Célia, quando estamos assim, alguém nos chamar. A gente, pô, alguém me chamou? E fulano chegou? Fulano chegou? Mas é o fenômeno da voz direta, que é mais raro de acontecer. Acontece, mas é mais raro. O mais normal é que essa comunicação seja feita dentro do nosso pensamento, do nosso psiquismo. E muitas das vezes, né, Nivaldo? A gente confunde. A gente fica assim, a gente confunde. Sou eu? Será que alguém me ditou isso ou é pensamento meu? Então, o que Kardec orienta no Livro dos Médiuns é que toda vez que aquele pensamento for um pensamento que brotou, do qual eu não estava pensando naquele assunto, como ele nos diz aqui, é uma inspiração, é uma intuição, é um eco que está sendo fornecido por um espírito amigo que quer, provavelmente, sempre nos ajudar. E é como a espiritualidade nos diz. Algumas vezes, o eco fraco de um espírito. Olha só, o eco, o que nos chega é alguma coisa muito sutil, muito longe. E como é que a gente caracteriza, Célia? Olha a pergunta de Kardec. São palavras ou frases que não nos preocupam, que não fazia parte da nossa preocupação. Do nosso pensamento naquele momento. E brota aquele pensamento. Todas as vezes que nós tivermos essas intuições, com certeza estamos assim pensando, caramba, me veio uma ideia aqui agora, me veio uma sugestão aqui agora. Há uma grande possibilidade de que seja amigos espirituais a intuir. A gente precisa só passar isso tudo pelo crivo da razão. Da razão. O que está sendo sugerido. O que está sendo. Né? Porque se o que vier na minha cabeça, não, eu fui intuído e eu vou fazer, também não é. Tem que ser sempre algo que seja útil e bom. Se for fora disso, a gente tem que questionar. Quem é que está me intuindo? A intuição pode acontecer, continuar sendo, mas quem é que está me intuindo? Para que finalidade está me intuindo? É para isso, né, Nivaldo? Então, precisamos fazer o que a Célia falou aqui, essa ponderação, peneirar qual é a intuição que está sendo sugerida para mim. É para isso que a gente está aqui, estudando. Por na isso questão que a gente está com esse livro. Que a gente ainda vai ler, né, Célia? A 459, Kardec pergunta aos espíritos se nós somos influenciados pelos espíritos. E eles respondem
Muito mais do que a gente muito pensa. mais do que a gente possa Muito imaginar. mais. Então é preciso que a gente fique muito atento quem é que está nos inspirando. E lá, né, Nivaldo, a espiritualidade nos diz que é muito mais do que a gente imagina, e muitas das vezes são eles que nos conduzem. Aí quando a gente chegar lá, nós vamos tornar a falar nisso. Eles podem sim nos conduzir, mas a decisão é nossa. O livre-arbítrio é nosso. Já falamos aqui, né, Célia? E falamos agora. Essa intuição, quando a gente pondera e avalia, a gente pode já saber, já temos condições de saber se essa intuição está sendo proveniente de um espírito que espírito é esse? Que espírito é esse? A gente já tem condições de saber, né? Já tem. Já temos conhecimento para poder fazer isso. Não quero isso, não vou fazer isso. Mesmo você que está chegando agora, que está ouvindo esse programa pela primeira vez, que não tem problema algum, tá? É verdade. É só empregar, isso aí é para todos nós, a regra áurea. Né? É só empregar. Pergunte. Aquilo que foi sugerido, você tem que se perguntar: eu gostaria que alguém fizesse, pensasse ou falasse para mim, de mim, o que eu estou pensando e fizesse com o outro? Sim. Se você responder que você não gostaria, então já está dada a resposta. Você também não deve fazer com o outro, né? Pois é. Bom, questão 409. Kardec continua. E ele pergunta: frequentemente, num estado que ainda não é o de sonolência, quando estamos com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras, cujos detalhes mais minuciosos apreendemos. Será isto um efeito de visão ou de imaginação? Então a gente está naquela sonolência e fechamos os olhos e de repente vem uma imagem, uma cena de algum local, de alguém, ou de alguma coisa que a gente não sabe de onde vem. Então, da onde está vindo isso? Será que isso é um efeito da minha visão ou é da minha imaginação? E eles vão responder: o corpo, estando entorpecido, o espírito procura quebrar suas correntes, transporta-se e vê. Se o sono fosse completo, isto seria um sonho. Então, é o que você já falou na questão anterior, na 407, na 408, e agora ele reforça. Se nós tivermos um simples cochilar ou aquele entorpecer, o espírito já se desloca. E ele se deslocando, evidentemente, ele vai visualizar o local aonde ele estiver, né? E quantas vezes, né, Célia, já falamos aqui também, a gente tem aqueles sonhos, aquela impressão de estarmos nitidamente num determinado local, mesmo sem dormir, que a gente, caramba, eu nunca vi esse lugar. E a gente vê com exatidão, com detalhes, pessoas que a gente não conhece, aparentemente nessa encarnação. E a gente vê aquela cena toda, puxa vida, será que é imaginação minha, criação da minha mente? E a gente está tendo a resposta: não é. É que o nosso espírito já se deslocou e ele está vivenciando aquele cenário. E aí, os nossos amigos espirituais, eles nos dizem que aqui, nesse caso, não é um sonho. Não é um sonho. Não é um sonho, porque o corpo físico ainda não está adormecido. Totalmente adormecido. Né? Se é possível, ele está... Então, na sonolência. Na sonolência. Sonolência ainda, né? Isso aí acontece muito, Nivaldo, com muita frequência com todos nós. Então,
a gente fica se perguntando se é uma visão nossa ou se é uma imaginação. Então a gente sabe que... Você está falando, acontece com todos nós. Esses dias, a gente está estudando isso, né? E aí a gente acaba vivenciando. Eu estava exatamente numa situação, assim, numa sonolência muito grande, e eu me vi numa região com pessoas, tinha jardim, tinha planta, tinha árvore, tinha residência. Eu falei, caramba, mas nítido. E aí eu comecei a procurar saber se eu tinha, nos meus arquivos desta vida, algum relato de ter no local, de já ter estado no local daquele parecido, e eu não encontrava. E aí eu acabei dormindo e tal. Quando eu acordei, eu falei, poxa vida, é claro que o espírito se desdobrou. Estava no local em que, nessa encarnação, eu não conheço. Pois é. É impressionante, mas acontece conosco mesmo. Acontece, e com muito mais frequência do que a gente imagina. E agora, a partir desse momento, a partir a gente vai prestar mais dessa atenção, leitura... Né? A gente vai prestar mais atenção. Né? Isso. Então, a 410. Algumas vezes, durante o sono, ou quando nos achamos ligeiramente adormecidos, nesse caso... temos ideias que parecem muito boas e que, a despeito dos esforços que fazemos para nos lembrarmos delas, apagam-se da nossa memória. De onde vêm tais ideias? Isso também acontece com muita frequência. Com certeza. A gente está ligeiramente adormecido. Muitas das vezes temos alguma coisa para resolver e vem aquela ideia. O que fazer, como fazer, né, Célia? Legal, veio ainda a gente acha que ligeiramente adormecido e já sei. A gente acha que é a nossa... É isso aí. Nossa inteligência. Amanhã eu vou fazer isso. Mas aí, o amanhã, quando... A gente esquece. Cadê? Mas eu tive. Qual era a ideia mesmo que me veio? A gente fica assim. Toda próxima vez vou me levantar, vou anotar. Anota, dorme com o papelzinho do lado. Dorme com o papelzinho. Porque... se acontecer de apagar da memória, a gente tem anotado. E isso, Célia, com certeza também já deve ter acontecido com muitos de vocês. Muito. E já aconteceu também comigo. De ter, olha, é assim que tem que fazer. E aí no dia seguinte, como é que era mesmo, hein? Eu tenho, Nivaldo, eu não sei se meus amigos espirituais, meu protetor, ele... Porque agora não mais, mas há algum tempo atrás eu fazia uma caminhada, né? Uma caminhada de exercício físico. Sim. E durante essa caminhada eu me desligava e vinha essas soluções, essas ideias de que eu estava precisando. Ainda bem porque eu estava acordada, né? Então eu lembrava perfeitamente. Mas aqui no caso, Kardec está falando, né, que nós estamos ligeiramente adormecidos. E vem as ideias que nos parecem boas, mas depois, quando despertamos, esquecemos. E a espiritualidade nos responde: são o resultado da liberdade do espírito que se emancipa e goza de mais faculdades neste momento. Frequentemente, também são conselhos dados por outros espíritos. Porque a gente já sabe, né, que o espírito, quando ele se liberta,
pelo desdobramento do sono ou quando estamos ligeiramente adormecidos, quando o espírito consegue se libertar desse corpo físico, ele tem essa liberdade. Ele tem essa liberdade e quando ele chega ao mundo espiritual, todas essas sensações, todos os sentidos se ampliam, porque no mundo espiritual é assim. Aqui a gente não tem, nossos sentidos se limitam a esses 5, e assim mesmo a gente não consegue enxergar o que está aqui atrás da gente, a gente não consegue enxergar o que está além dessa parede, mas no mundo espiritual não é assim, tudo é ampliado. E além desse espírito, desse nosso espírito, que desfruta dessa liberdade, como ele está no mundo espiritual, tem outros espíritos, outros amigos espirituais, ou tem contato com a família espiritual, que está ali para nos auxiliar, para nos ajudar, e aí a gente recebe esses conselhos. Então, Célia, só tudo isso que você falou, esse espírito na sonolência, quando ele se desdobra e vai para o mundo espiritual, ele pode ter informações de 2 formas. A primeira, dele própria, quando ele acessa os seus conhecimentos espirituais. Que ele pode. Que ele pode. E de outras vidas, que ele pode. A gente vai estudar isso um pouco mais lá para frente no sonambulismo, né? Que seria o sonambulismo natural. Ele acessasse os próprios conhecimentos de vidas passadas. E aí trazer essa solução para o problema atual dessa vida atual. Segundo, quando ele acessa informações de espíritos amigos. São os espíritos familiares, os protetores, que também vão orientar e dizer para ele como fazer, e ele vai trazer isso para a vida atual também. Porque o objetivo dos nossos amigos espirituais, o objetivo da nossa encarnação é que sempre andemos para frente. Então, se tem alguma coisa nos retendo, durante esse período de desdobramento, de maior liberdade, eles são aconselhados, nossos espíritos são aconselhados, são orientados no mundo espiritual por outros espíritos, ou quando é permitido a ele acessar os arquivos de vidas passadas. Porque como temos... quantas vidas já tivemos, quantos conhecimentos nós temos, que muitas das vezes está limitado por uma necessidade reencarnatória atual. E no desdobramento a gente pode acessar e aí ter essas soluções do que a gente precisa para agora, né? Acho que tem a então, letra a 410A. Aí, lembra que na pergunta anterior, Kardec falou que essas ideias boas se apagam. Às vezes pode ser que ela se perca, a gente esqueça, né? Ao acordar. Aí Kardec pergunta na 410A: de que servem essas ideias e esses conselhos, já que não nos lembramos deles? E assim, não os podemos aproveitar. É claro, veio a ideia e... acordamos... Esqueci. Será que ficou perdido? Não lembro mais. Para que então me foi dito? Para que então que eu tive a solução de determinado problema se eu agora não posso resolver? Aí eles nos respondem. Não raro... essas ideias dizem mais respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. A gente está falando de desdobramento do espírito.
Então, eles nos respondem. Não raro, essas ideias dizem mais respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Contudo, se na maioria das vezes o corpo esquece, o espírito lembra, voltando-lhe a ideia, na ocasião oportuna, com inspiração de momento. Na ocasião oportuna, no momento certo. Então não se perde. Não se perde. Fica arquivado no nosso espírito. Quando realmente se fizer necessário, aquilo vai voltar. Vai vir como uma inspiração, como uma intuição, e a gente vai aproveitar aquele conhecimento, aquela informação. E aí, Nivaldo, nós somos tão infantis, que sequer vamos lembrar. E foi isso que, naquele dia que eu lembrei e esqueci. E o mais importante que você falou, o agradecimento. Todas as nossas inspirações, toda vez que aquilo deu certo, que a gente conseguiu realizar ou fazer, temos que agradecer. Porque com certeza tivemos muita ajuda espiritual. Como na questão 459, repetindo, os espíritos dizem que nós somos influenciados muito mais do que podemos imaginar. De sorte, é eles que nos conduzem. Mas, Nivaldo... Então a gente tem que estar sempre agradecendo, porque eles estão sempre aí a nos apoiar, né? Esse agradecimento, Nivaldo, a gente tem que fazer sempre, né? Sempre. Mesmo quando a gente quer muito uma coisa e não deu certo. Obrigado. Porque eles impediram. Por alguma razão que a gente não entende... não foi possível. A gente não vai entender, talvez, nesse momento, mas lá na frente, a gente talvez tenha a oportunidade de perceber que, puxa vida, ainda bem que não deu certo. Ainda bem que não ainda bem que aquilo não foi para frente. Nós temos sempre que fazer o nosso máximo. Não deu. É porque não era para ser. Mas no momento certo a gente vai conseguir, ou mais tarde a gente vai lembrar, vai entender por que não deu certo. Agora é 412? 11, né? 11? 11. Então a 411, né? O espírito encarnado, nos momentos em que está desprendido da matéria e age como espírito, sabe a época de sua morte? Então, durante o sonho, né? O nosso sono, o espírito se desdobra. Será que ele sabe quando é que nós vamos desencarnar? E é a pergunta de Kardec. Porque lembra que os nossos sentidos se ampliam completamente, né? No mundo espiritual. Então, será que essa amplitude me dá condições de saber isso, né? Quando vai ser a época da nossa morte, ou até o dia? E eles respondem para nós, frequentemente, ele há pressente, algumas vezes. Disso tem a consciência bem nítida, e é o que, no estado de vigília, lhe dá a intuição. Daí resulta que certas pessoas preveem, por vezes, sua morte, com uma grande exatidão. Então, eu acredito até, né, Célia, que muitas das vezes aquelas pessoas mais assim ligadas, espiritualizadas, né, elas têm essa sensação, esse sentimento da proximidade da morte. Eu lembro aqui, dá um exemplo aqui do meu bisavô, que ele disse o dia que ele ia morrer. Ele disse para todos nós. E exatamente no dia ele estava bem, acordou, tomou café da manhã e ele era muito religioso. Ele pediu a presença de um padre. E aí a família ficou apavorada, pensando que se ele estava passando mal. Ele disse, não, estou bem. Ele só queria se confessar naquela prática católica, né?
E aí providenciaram, o padre foi lá, ele se confessou, depois ele foi lá, deitou na cama e desencarnou. Foi assim o desencarne dele. Ele sabia exatamente o dia que ia. É possível. Mas aí tem um fato que você mencionou muito importante. Ele era espiritualizado. Não era espírita, não era espírita. Não era espírita, mas era espiritualizado. Era espiritualizado. É o que nós temos que ser espiritualizado, porque todos nós somos espíritos. Somos espíritos. Eu posso estar professando agora uma crença na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, no Candomblé, na Umbanda, mas todos nós somos espíritos. Célia, então, mais do que espírita, ou católicos, ou qualquer outra crença, a gente pode ser espiritualizados. Agora, como a espiritualidade diz, muitas vezes ele é presente. O espírito desencarnado, o espírito encarnado, ele pressente a chegada da morte. Agora, nós, todas as vezes em que vamos entrar num avião, a gente pressente. Então, se depender, né? A gente não pode confundir uma coisa com a outra, né? É essa sensação, né, de... Célia, estava pensando aqui. Há casos, né, que os nossos amigos podem até relatar, pessoas que se despediram. É verdade. Ao sair de casa, meio que se despediram sem saber, e aí realmente aconteceu algum acidente, algum desastre, e morreu. Aí a gente vai lembrar, né, de um grande modelo que a gente tem, Chico. Né? Ele tomou lá o cafezinho dele, agradeceu deitou. A Deus. É verdade. E foi. E relatos de, como te disse, né, pessoas que tiveram filhos, que, olha, caramba, parecia que ele estava se despedindo. Estava mesmo. Ele, nos dias que antecederam a sua morte, eles agiram diferente. É porque o espírito já estava pressentindo esse desencarne. Então a gente não pode generalizar tudo, né? Como também não pode. Não, ninguém pressente. Não, pressente. Algumas pessoas. Vai depender muito da condição espiritual dela. É verdade. Né? E a 412. A atividade do espírito pode fatigar o corpo durante o repouso ou sono corpóreo? Ou seja, meu espírito... A atividade do espírito vai cansar o corpo físico? No desdobramento, eu vou trabalhar. O espírito não dorme. Eu vou trabalhar, eu vou para lugares aonde eu tenha afinidade. Eu vou estudar, tem milhões de coisas que o espírito pode fazer. É verdade. E aí isso vai trazer fadiga ao espírito, ao corpo. Eu vou acordar cansada porque meu espírito passou a noite trabalhando, ajudando, socorrendo. Vamos ver o que eles respondem, né? Sim. Porque o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste. Ora, da mesma forma que as sacudidelas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Então, o que Kardec Kardec pergunta, a atividade do espírito pode cansar, pode deixar o corpo cansado durante o repouso ou sono corpóreo? Eles dizem que sim. Porque o espírito se acha preso ao corpo físico. Agora, tem dia que a gente acorda exatamente assim, parece que eu não dormi. Parece até que trabalhou a noite inteira.
né? Mas tem dia que a gente acorda bem. Célia, eu diria que é fundamental que a gente, ao deitar, né, a gente faça exatamente essa prece para que oriente o nosso espírito e que ele proporcione esse descanso ao nosso corpo físico. É fundamental que a gente possa fazer essa diferença para que ele possa dar continuidade ao seu trabalho, mas que o nosso corpo físico possa descansar. Eu não sei se para frente vai ter uma explicação maior sobre esse trabalho do espírito. Mas o nosso tempo, né, Nivaldo, já se encerrou, mas nós vamos voltar na próxima semana, né, a essa questão. E vamos falar um pouco mais sobre ela, né, tá? Então, infelizmente, né, a gente se desliga um pouquinho do tempo e ele vai embora. Ele voa. Então vamos agradecer a Deus, agradecer ao nosso Pai esses momentos em que estivemos aqui juntos, agradecermos a essa espiritualidade que coordena, que toma conta desses nossos encontros. Pai, a nossa gratidão por todos esses ensinamentos. Mestre Jesus, que a Tua luz ilumine esse caminho que queremos e precisamos percorrer. Que assim seja, Mestre. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz. Muita paz.